cima de sistemas excitados por funções senoidais, que é o principal tipo de excitação que existe nos sistemas elétricos de potência no mundo inteiro. Então nós mostramos inicialmente uma potência instantânea dada pelo produto da corrente senoidal e da tensão senoidal. Isso é o que a gente chamou de uma potência instantânea, variada de instante a instante. Era periódica, cujo período podia ser igual ou submúltiplo do período da tensão e da corrente. Ao mesmo tempo, definimos uma potência média a partir da expressão genérica do valor médio de uma grandeza periódica, e aí nós utilizávamos para essa potência média o próprio período da tensão da corrente. E aí, o valor que nós encontramos quando utilizamos tensões e correntes senoidais, então vale frisar que isso que eu vou escrever aqui é só para o caso senoidal, que a nossa potência média era o valor de pico da tensão vezes o valor de pico da corrente, dividido por 2 vezes o cosseno de θ, onde esse θ era a fase da tensão menos a fase da corrente. O que nós podemos observar é que o único termo de uma impedância que consome essa potência média é a parte real da impedância, a resistência. Então, só quem consome potência média é a parte real da impedância. Então, outra expressão para essa mesma potência média era R pi m ao quadrado sobre 2. Então, só que essa potência e essa são exatamente iguais. Eu posso usar essa expressão ou posso usar essa expressão aqui. Lembrando que apenas a resistência consome essa potência média. O que eu disse a vocês é que esse dividido por 2 aqui embaixo complicava um pouco a nossa vida. Nós estávamos acostumados a trabalhar com a potência num resistor, R vezes I ao quadrado. De repente eu sou obrigado a dividir por 2 quando eu estou trabalhando com funções senoidais. E aí veio a grande definição do valor eficaz. O que é o valor eficaz? É um valor constante que produz a mesma potência média que o valor alternado. Então, quando eu excito um sistema com uma função alternada, ela gera uma certa potência média. O valor constante que produz a mesma potência média que esse valor alternado é o que a gente chama de valor eficaz. Por definição, o valor eficaz da tensão era a raiz quadrada do valor médio da função ao quadrado. Então eu tinha o valor eficaz da tensão e tinha também o valor eficaz da corrente. Mesma definição. A raiz quadrada do valor médio da função ao quadrado. E é por isso que esse valor eficaz também é chamado de RMS, Root Mean Square, a raiz do valor médio ao quadrado, Root Mean Square, tá? Root, raiz, mean, médio, square ao quadrado. Bom, para essa função senoidal e só para a função senoidal, o nosso valor eficaz da tensão era o valor de pico dividido por raiz de 2. Da mesma forma, o valor eficaz da corrente era o valor de pico dividido por raiz de 2 também. Observem que esses valores eficazes, como eu já disse, divididos
dividir por raiz de 2 só se nós tivermos uma onda senoidal. Se não for senoidal, eu preciso usar a definição. Claro que aqui para a gente, todos os valores serão senoidais, a gente pode usar diretamente aquela expressão ali em cima. Porém, como eu já disse na semana passada, eu já vi prova em concurso que o valor não era senoidal. E aí, o candidato pega aquele valor ali e erra a questão. Eu tinha que fazer por essa definição. A função era muito simples, inclusive, na prova lá no concurso. Bom, para esses valores eficazes, a nossa expressão da potência média, ela muda. E ela pode ser escrita como sendo V eficaz, I eficaz, cosseno de θ, ou R, I eficaz ao quadrado. Então desaparece aquela história de dividir por 2 na hora que você usa o valor eficaz, que é muito mais fácil de nós até guardarmos na memória, porque fica exatamente igual à expressão do valor constante, R vezes I ao quadrado. E isso se for usado o valor eficaz. Eu posso trabalhar com a potência média desse jeito ou desse jeito, lembrando que apenas a resistência, parte real da impedância, é quem consome a potência média. Tá legal? Mostramos na semana passada que a potência instantânea não obedece ao princípio da superposição, ou seja, eu não posso calcular a potência instantânea para várias excitações somando as potências instantâneas individuais. Ela não obedece ao princípio da superposição porque a expressão dela não é linear. Então ela não obedece, vamos dizer assim, o princípio da superposição. A potência média, eu posso aplicar o princípio da superposição desde que as várias excitações tenham frequências diferentes ou sejam de naturezas diferentes, como a gente viu. Então, se forem de frequências diferentes ou de naturezas diferentes, eu posso pegar a potência média de cada fonte, somá-las para ter a potência média total. Para a potência média, nesse caso, o princípio da superposição também é aplicável. E o último conceito que nós vimos na aula passada foi justamente o conceito de fator de potência. Fisicamente, ele era determinado como sendo a quantidade de potência que a nossa carga está consumindo em relação à máxima quantidade que ela poderia consumir. Ou seja, em termos físicos, o fator de potência, ele mede, vamos dizer assim, o grau de utilização de potência por uma determinada carga. Se eu digo que o fator de potência, por exemplo, é 0,8, significa que a minha carga está consumindo 80% da potência máxima que foi disponibilizada para ela. Tá certo? Obviamente não existe um fator de potência maior do que 1. A gente não pode consumir mais do que tem, né? Vai gerar potência de onde? Então o fator de potência é sempre um número de 1 para baixo. Só que ele também não é negativo, aquilo que a gente mostrou. Vamos daqui a pouco observar pela expulsão do ângulo θ, que é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. E esse ângulo θ sempre vai estar entre dois limites, mais 90 graus e menos 90 graus. Esse ângulo θ vai expulsionar sempre nesse intervalo. Expulsionando nesse intervalo, o nosso fator de potência, que matematicamente é dado justamente pelo cosseno de θ, fisicamente é a potência que eu estou consumindo em relação ao máximo que eu poderia consumir. Matematicamente a gente calcula a partir do cosseno de θ. Quando esse θ varia entre menos 90 e mais 90, o nosso fator de potência
sempre está entre os dois limites 0 e 1. Então eu não tenho fator de potência negativo, tá certo? Porque jamais eu terei um ângulo abaixo de 90 graus ou acima de 90 graus. O ângulo da carga, ele sempre estará situado no primeiro e no quarto quadrante do círculo trigonométrico. Ele não pode nem ir para o segundo nem para o terceiro. Eu perguntei para vocês refletirem sobre isso. A gente daqui a pouco responde essa questão aí, tá certo? Mas o ângulo de carga só pode estar no primeiro e quarto quadrante. Segundo e terceiro, impossível. Não existe nenhuma carga que tenha um ângulo abaixo de menos 90 ou acima de mais 90 graus. Tá legal? Fazendo com que o nosso fator de potência transite aí nesses dois limites aí. Ok? Bom, pela minha itemização, agora se eu acho que é número 5 ou é número 6? Acho que é 6, né? 5? 5. Então vamos lá. Então nós vamos mostrar aqui agora a vocês um conceito fundamental do que vem a ser a potência complexa. Tá ok? Potência complexa, o próprio nome está dizendo, é uma potência que tem uma parte real e tem uma parte imaginária. É um número complexo. Mas será que isso realmente existe? Interrogação. Matematicamente, com certeza. Antes de partirmos para a definição de potência complexa, eu gostaria apenas de recapitular o conceito de fasor para uma função senoidal. A partir de uma onda senoidal para tensão bem genérica, Vm cosseno de ômega t mais alfa, nós estabelecemos o fasor tensão, cujo módulo era o próprio valor de pico da nossa senoide e cuja fase era a própria defasagem da senoide. Isso é o que foi definido como fasor tensão, um número complexo, módulo e fase que está associado a uma função senoidal. Do mesmo modo, para uma função senoidal, para uma corrente, eu também tenho um fasor associado. Imagine que você tem uma corrente genérica e n cosseno de ômega t mais um certo ângulo beta. E aí, associada a essa função senoidal, eu tenho o nosso fasor corrente. O módulo dele é o valor de pico da senoide e a fase dele é a própria defasagem da senoide. Essa foi a definição de fasores que nós temos aqui no início do nosso curso. Tá ok? Vamos apresentar a vocês aqui agora um outro fasor. Simplesmente uma nova definição, mas muda muito pouco. É o chamado fasor eficaz. O que vem a ser então o fasor eficaz? É o mesmo fasor, só que o valor, o módulo do nosso fasor, ao invés de ser o valor de pico, será o valor eficaz. Simples assim. Ou seja, por definição, o fasor eficaz nada mais é do que aquele fasor original dividido por raiz de 2. Se eu simplesmente dividir por raiz de 2, eu não altero o módulo, eu não altero a fase, alterando apenas o módulo. Porque raiz de 2 é como se fosse um número complexo, raiz de 2 com a fase 0. Então, se eu divido aqui Vm com a fase alfa sobre raiz de 2 com a fase 0, isso aqui vai me dar simplesmente
Vm sobre raiz de 2 com a fase alfa. Tá legal? Vm sobre raiz de 2 nada mais é do que o valor eficaz. Então, nosso fasor eficaz nada mais é do que um número complexo cujo módulo é o próprio valor eficaz e a fase exatamente a mesma fase que nós tínhamos antes. Tá certo? Então só muda o módulo. Em vez de trabalhar com o valor de π, a gente trabalha com o valor eficaz. Mesma coisa para o fasor corrente eficaz, será o fasor corrente original dividido por raiz de 2. Então isso aqui vai nos dar IN com a fase beta dividido por raiz de 2 com a fase zero, ou seja, IN sobre raiz de 2 com a mesma fase beta. E o fasor corrente eficaz será I eficaz com a fase beta, exatamente a mesma estrutura do fasor tensão eficaz. O módulo é o valor eficaz e a fase é a mesma fase que nós tínhamos anteriormente. Ok? Dúvida? Bom, quando nós estudamos números complexos, nós apresentamos aqui a vocês o complexo conjugado. Imagine que eu tenho aqui um número complexo A, módulo de A com a fase A. Ok? Que também pode ser expresso em coordenadas retangulares. A mais JB. Tá legal? O número complexo conjugado ele possui a mesma parte real e a parte imaginária com o sinal trocado. Em termos de coordenadas polares, não sei se vocês lembram, o conjugado é o mesmo módulo e a fase com o sinal trocado. Então, se eu estou trabalhando com o complexo conjugado A, é o mesmo módulo, só que a fase agora é menos A. Em termos de coordenadas retangulares, A menos JB. Essa é a definição do número complexo conjugado. Tá certo? Bom, dito tudo isso, preparando o caminho, vamos definir, olha o termo, vamos definir uma potência complexa e vamos representá-lo pela letra S maiúscula. Vamos definir potência complexa como sendo o produto do fasor tensão eficaz pelo fasor corrente eficaz conjugado. Mas que pode ser de onde? É a definição dela. Daqui a pouco a gente vai expandir isso aí e aí vai mostrar como é que surgem os termos específicos. Mas esta é a definição da potência complexa. Vejam que é uma potência, tensão vezes corrente, potência, aí não tem o que discutir. Tensão vezes corrente é potência. Eu estou pegando aqui o fasor tensão vezes o fasor corrente conjugado. Isso é um número complexo, módulo e fase.
Isso também é um número complexo, módulo e fase. Consequentemente, S é um número complexo. Vai ter módulo e vai ter fase. Vai ter parte real e vai ter parte imaginária. Por isso que ela recebe o nome de potência complexa. Tá certo? Bom, vamos desenvolver então essa expressão. V eficaz é o módulo do meu fasor, que nada mais é do que o valor eficaz da tensão, com a fase da tensão que eu estou chamando aí de alfa. Ok? Vezes o módulo desse fasor, que é o próprio valor eficaz da corrente, com a fase menos beta, já que é o fasor conjugado. No conjugado, eu simplesmente troco o sinal da fase do fasor original. Então, se a fase original era beta, a fase agora é menos beta. Tá legal? Bom, a nossa potência complexa, então, eu vou multiplicar os módulos e somar as fases. É assim que a gente faz um produto de números complexos em coordenadas polares, né? Você multiplica os módulos e soma as fases. Vocês estão muito calados hoje. 2 dias sem aula deixa vocês meio devagar, né? Não é isso? Eu não multiplico todo complexo desse jeito, né? Então, isso aqui vai ser V eficaz vezes I eficaz, e as fases vai ser esse mais esse, vai dar alfa menos beta. Ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Quem é alfa menos beta? Aqui é o θ. Consequentemente, o meu S será V eficaz, I eficaz, com a fase θ. E é por isso que a gente está trabalhando com o fasor corrente eficaz conjugado, para justamente ficar um menos o outro e aparecer a fase θ. O ângulo θ fundamental, ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. E é esse θ que eu estou dizendo a vocês que só pode funcionar entre menos 90 graus e mais 90 graus. Não existe valor diferente para esse ângulo θ. Pelo menos em cargas reais, não. Cargas que a gente pode soltar a imaginação, qualquer coisa é possível. Mas na vida real, esse ângulo θ que está aqui só pode estar entre os limites menos 90 e mais 90. Tá? Abaixo de 90 e acima de menos 90. Bom, isso aqui está em coordenadas polares, não é isso? Módulo e fase. Vou desenvolver isso aí para coordenadas retangulares. Então vamos lá. Usando aquela fórmula de Euler, passando isso aqui de polar para retangular, eu tenho aqui a parte real da nossa potência complexa e a parte imaginária da nossa potência complexa. Tá certo? O próprio nome está dizendo potência complexa. Então é um número que tem parte real e tem parte imaginária. Tem módulo e tem fase. E isso é uma potência complexa. Como é que eu cheguei aqui? Fórmula de Euler.
E elevado a j θ é cosseno de θ mais j seno de θ. Lembrando que isso aqui nada mais é do que isso. V eficaz, I eficaz, E elevado a j θ. E isso é outra maneira de escrever esse número complexo dessa forma. Essa aqui é a chamada forma de Euler. Não é isso? Então, a gente desenvolve isso aqui a partir daquela expressão E elevado a j θ é cosseno de θ mais j seno de θ. E aí, eis que surge majestosamente a nossa potência complexa. E eu não sei por que vocês olham para isso e não se emocionam. Porque vocês ainda não sabem o que é que significa exatamente isso aqui. Aliás, sabem. O que é isso aqui que está aqui na parte real? É quem? Potência média, P. Perfeito. Esta é a potência média. Esta é a potência consumida pela parte real da nossa impedância. Quem consome isso aqui é a resistência, é a potência média. Essa outra que surgiu aqui agora, essa vocês não conheciam. E nós vamos dar ela a letra Q para representá-la, Q em maiúsculo, que se chama potência reativa. Para discernir potência reativa da potência média, a gente passa a chamar a potência média P de potência ativa. Então, a partir de agora, não vamos mais chamar a potência P como potência média. Continua sendo a mesma coisa, uma potência que é consumida pela parte real da nossa impedância. Quem consome potência P, potência ativa, a antiga potência média, é a parte real da impedância. Essa potência reativa, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre. Eu posso calcular ainda o módulo desse número complexo. Antes disso, deixa eu só escrever aqui: P, V eficaz, I eficaz, cosseno de θ. Q, V eficaz, I eficaz, seno de θ. Tá certo? Então eu vou deixar aqui essas duas expressões em detalhes, porque nós vamos. Eu acho que está desligado. Pode ligar. E nós vamos trabalhar bastante com esses conceitos aí. Podemos também calcular o módulo desse número complexo. Justamente V eficaz vezes I eficaz. Então, o módulo de S, que é V eficaz vezes I eficaz, isso aqui será a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Não é isso? Não é assim que a gente calcula o módulo? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Lembrando que o nosso S, P mais J, Q. Então eu calculei aqui o módulo desse nosso número complexo. Esse módulo de S recebe o nome de potência aparente.
potência aparente. Ok? E o que é cada uma dessas potências? Eu vou só colocar aqui como calcular uma potência aparente, tá certo? Não sair daqui com a ideia errônea de que essa potência aqui não serve para nada. Algumas pessoas, inclusive, na última aula, que a gente começou a falar sobre essa questão do fator de potência, que nós ainda vamos explorar como corrigir esse fator de potência. Então quer dizer que a gente paga fator de potência porque a nossa indústria está consumindo potência reativa. E o que é que a gente faz para que a nossa indústria não consuma potência reativa? Calma, se ela está consumindo é porque ela precisa. Mas a potência reativa não serve para nada. Calma lá, calma. Então, é essa historinha que eu quero contar a vocês agora, para que vocês não vão sair daqui com a ideia errônea de que isso aqui não serve para nada, só serve para ocupar espaço. A potência que realmente interessa é a potência ativa, porque é a potência que efetivamente a gente paga por ela. Essa potência vezes o tempo é energia. Essa energia vezes a tarifa é o que a gente paga da nossa conta de luz. Essa a gente não paga. Essa para a gente, consumidor residencial, é praticamente nula. Mas a indústria consome essa potência aqui. Ela precisa dessa potência. Mas como é que ela vai precisar se ela não paga por ela? Aí vem aquela história da multa do fator de potência, vem aquela história de produzir localmente a potência reativa, evitando que ela venha pela rede para que você não pague multa. Tem uma série de... Agora, algumas pessoas me procuraram e disseram: então é por causa da potência reativa, o que é que a gente faz para não consumir potência reativa? Só tem uma solução: desligar a indústria. Aí não consome potência reativa. Mas na hora que você ligá-la, vai precisar consumir isso aqui. Mas por que, Paulo? É essa história que eu quero contar a vocês, certo? Bom, tudo começa quando o príncipe se apaixona. Bom, nós definimos fasor-tensão original e fasor-corrente original. O valor de pico, a defasagem, o valor de pico e a defasagem. Definimos também a impedância como sendo a relação entre o fasor tensão sobre o fasor corrente. Definimos agora o fasor eficaz como sendo o valor eficaz, que nada mais é do que o valor de pico sobre raiz de 2. Do mesmo modo, o fasor eficaz da corrente, corrente eficaz, o valor de pico sobre raiz de 2, ângulo beta. Ora, se vocês pegarem e dividirem o fasor eficaz da tensão pelo fasor eficaz da corrente, o que é que vai dar? Isso aqui vai ser Vm sobre raiz de 2. Isso aqui vai ser N sobre raiz de 2 com ângulo beta. Ora, esse raiz de 2 vai embora com esse raiz de 2. De modo que aqui vai sobrar Vm sobre N, ou seja, a mesma impedância. Então, para calcular a impedância, eu posso trabalhar com os fasores normais, aqueles fasores originais que a gente vinha trabalhando, ou posso trabalhar também com os meus fasores eficazes. Posso trabalhar com um, como posso trabalhar com o outro também.
Isso aqui quem é? V eficaz, fase alfa, I eficaz, fase beta. E isso aqui nada mais é do que V eficaz sobre I eficaz, a fase do numerador menos a fase do denominador. Tá legal? Então isso aí é a nossa impedância. Nessa expressão complexa, isso é uma expressão complexa, eu estou igualando o número complexo Z com esse número complexo que está aqui do lado direito. Eu posso tirar duas expressões reais. Eu posso dizer que o módulo de Z vale V eficaz sobre I eficaz. E posso dizer que a fase de Z é alfa menos beta, ou seja, teta. Então, o ângulo teta, que é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, é o próprio ângulo da nossa impedância. Tá legal? Do outro lado agora. Sabemos que a impedância tem uma parte real, que a gente chama de resistência, e uma parte imaginária, que a gente chama de reatância. Módulo, fase, etc, etc, etc. Claro que a gente pode escrever que o módulo de Z é a raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado. A fase de Z, que é o θ, é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Essa é como eu transformo de retangular para polar. Transformar de polar para retangular, vocês também sabem, módulo de Z cosseno de θ e x módulo de Z seno de θ. Aqui é para passar de polar para retangular. Então, onde é que tem isso? Real, imaginário. Imagina que o R está aqui e o X está aqui. Esse é o ângulo de θ. Então o X, que é esse aqui, esse aqui é o módulo de Z, e o R, que é isso aqui, porque o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Consequentemente, o cateto oposto vai ser a hipotenusa vezes o seno de θ. E o cateto adjacente vai ser a hipotenusa vezes o cosseno de θ. Isso é relação trigonométrica que vocês aprenderam alguns anos atrás, tá legal? Então, essas relações vêm daqui. Esse módulo de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. E esse ângulo aqui, a tangente dele é o cateto oposto do cateto adjacente. Então, essas expressões de transformação de retangular para polar e polar para retangular vem da trigonometria. Vamos voltar agora para as expressões das nossas potências. Potência ativa é V eficaz, I eficaz, cosseno de θ. Olha, no lugar do V eficaz, eu vou escrever módulo de Z vezes I eficaz. Está lá. O
módulo de V sobre o módulo de I é o módulo da nossa impedância. Consequentemente, V eficaz eu posso escrever como sendo o módulo de Z vezes I eficaz. Então, está aqui eu tiro que P é módulo de Z, I eficaz vezes I eficaz, eu vou colocar I eficaz ao quadrado, tá legal? Cosseno de θ. Ok? Letícia está com a cara ali, eu não vou ter essa noite. Módulo de Z vezes cosseno de θ nada mais é do que a resistência, a parte real. Então aqui nós encontramos N vezes I eficaz ao quadrado. Se eu tivesse ao invés de escrito V como sendo o módulo de Z vezes I, eu tivesse escrito I como sendo V sobre o módulo de Z, nós poderíamos encontrar aqui uma outra expressão também, que é igual a essa, só que é menos usual, a gente não está muito acostumado a usar, que é V eficaz ao quadrado sobre R. Mas é a mesma expressão. Certo? É a mesma expressão, exatamente a mesma coisa. Geralmente a gente usa essa quando a gente conhece a corrente, mas podemos usar essa quando a gente conhece a tensão. Tá certo? Então, ambas as expressões servem para calcular minha potência ativa. Mais uma vez ressaltando a ideia de que só quem consome potência ativa é a resistência, só a parte real da nossa impedância. Vamos falar um pouquinho agora da outra potência que a gente conheceu ela agora, a potência reativa, que V eficaz, I eficaz, seno de θ. Mais uma vez, eu vou escrever V eficaz como sendo módulo de Z vezes I eficaz. E aí, pessoal, a nossa potência reativa, ela será módulo de Z, I eficaz vezes I eficaz, vou colocar já I eficaz ao quadrado, tá certo? Vezes o seno de θ. Módulo de Z vezes seno de θ nada mais é do que a parte imaginária da nossa impedância. E por isso, eu vou ficar com a expressão X vezes I eficaz ao quadrado, muito parecida com a expressão da potência ativa. Só que agora, ao invés de R, aparece a parte imaginária. E aí vocês começam a se questionar e dizer: quem consome potência ativa é a parte real da impedância. E quem consome potência reativa é a parte imaginária da nossa impedância. É verdade. Exatamente verdade. Só para fechar aqui, eu poderia também ter escrito isso aqui como sendo V eficaz ao quadrado sobre X. Tá? É a mesma coisa. A mais conhecida é essa, mas eu posso usar a outra também. Então vejam bem onde é que a gente chegou. Quem consome potência ativa é a parte real da nossa impedância, é a resistência. E quem consome potência reativa é a parte imaginária da nossa impedância, é a reatância. Então, eu jamais posso chegar e dizer: o que é que eu faço para não consumir potência reativa? Eu tenho que jogar fora a parte imaginária da nossa impedância. Se eu fizer isso, eu vou mudar a carga que eu tenho, porque não se mudam. A carga das indústrias, ela tem parte real e tem parte imaginária também. Nas nossas casas, essa parte imaginária é muito pequenininha.
tipo de carga que a gente tem na nossa casa, geladeira, aquecedor, ar-condicionado, micro-ondas, aparelhos eletrônicos, luz, o grosso, é essa parte real. Essa aqui é muito pequena. No entanto, as indústrias possuem cargas que têm essa parte real e têm essa parte imaginária também. Aí não tem jeito. Vai consumir potência ativa e vai consumir potência reativa. Mas só que na conta de luz delas, sem entrar nos detalhes das contas das indústrias, que é bem diferente da nossa, mas sem entrar nesses detalhes, na parte de energia que eles pagam, é exatamente igual a gente. É essa potência vezes o tempo, vezes uma tarifa. Em termos de energia, é essa que eles pagam. Mas se eles consomem essa daqui também, por que é que eles não pagam? Eles pagam, que é justamente aquela multa do fator de potência. Na próxima sexta-feira nós vamos ver como corrigir isso aí. E nós vamos ver que o fator de potência está muito ligado a essa quantidade de potência reativa que eu consumo. Se eu consumo muita potência reativa, o meu fator de potência vai ser muito baixo, fazendo com que a gente pague multa. Aí a pergunta que você faz é: e o que é que eu faço para não pagar multa? Essa é uma pergunta que merece resposta. Mas você dizer: Filipe, o que é que eu faço para não consumir potência reativa? Desligue suas cargas. Porque enquanto tiver uma parte imaginária na sua impedância e tem o tipo de carga que as indústrias têm, possuem essa parte imaginária, então enquanto tem esse X, ela vai consumir potência reativa. Então o que é que eu faço para não pagar a multa? Isso é o objeto da próxima semana, eu só quero ilustrar a vocês qual vai ser a ideia. A potência ativa e a potência reativa são fornecidas pelo sistema elétrico de potência. O sistema elétrico de potência fornece para você tanto o S, tanto o P quanto o Q. Ora, se você está consumindo muito Q, não tem espaço para potência ativa. E é isso que as concessionárias não querem. Porque elas só vão receber no final do mês por essa daqui. Essa daqui, em princípio, não entra na conta da energia. Mas se está as duas na rede, é porque a carga precisa das duas. E aí, pela legislação, a gente pode cobrar multa para essas indústrias. Então, o que é que eu faço para não pagar? Simples. Ao invés de pegar essa potência reativa vindo pela rede, eu produzo na minha indústria essa potência reativa que eu preciso consumir. Eu não tenho como apagar isso do mapa. Ela vai precisar ser consumida para que a minha indústria funcione. Como é que eu faço então? Em vez de receber essa potência pela rede, eu produzo localmente a potência reativa que eu vou usar. Ela deixa de vir pela rede e eu deixo de pagar a multa, porque a minha rede vai ficar tranquila, só vai ter espaço da minha potência ativa, e aí eu não pago mais multa. Como é que eu produzo essa potência reativa? Enquanto eu quero apenas que vocês peguem essa história. Conforme prometido, copiem para depois eu continuar. Diz? Não tem como vender essa energia reativa, não? Ela mede. Não, mas tem como vender, vender uma tarifa para ela? Veja, a ideia que se considerou é que a potência, muita gente, é por isso que ela ficou com esse estigma de uma potência que não serve para nada.
porque na verdade ela não produz trabalho útil. A potência reativa ela não gera trabalho útil. É o pedágio que a gente precisa pagar para manter. Deixa eu tentar resumir aqui essa história. Para que é que essas cargas precisam consumir potência reativa? Para que é que elas precisam da potência reativa? Como eu disse a vocês, as cargas das indústrias possuem tanto parte real quanto parte imaginária. Tem as duas. A parte real consome potência ativa e a parte imaginária consome potência reativa. O trabalho útil realizado pelas indústrias, ou seja, movimento, trituração, transformação, refrigeração, tudo isso é potência ativa. Potência reativa não gera trabalho útil para o homem. Eu não vou nunca ter uma potência reativa produzindo algum benefício para o ser humano, seja numa indústria de transformação, seja numa indústria de que tipo for. Aí eu digo, e essa potência reativa está servindo para quê? Dentro da maioria dos equipamentos das indústrias, dentre os grandes consumidores, eu tenho um equipamento chamado motores elétricos. São motores que movem diversos tipos de processos industriais. Os motores elétricos, eles produzem, eles transformam, melhor dizendo, eles convertem energia elétrica em movimento, em energia mecânica. Então há uma conversão de energia elétrica em energia mecânica. Essa conversão de energia usa como meio de transporte e conversão da energia dentro do motor o campo magnético. Então o campo magnético tem um papel essencial nesse processo de transformação de energia elétrica para energia mecânica. E vice-versa, no gerador também. A transformação de energia mecânica para energia elétrica, o campo magnético tem um papel essencial. Sem ele, o processo... Eu poderia usar o campo elétrico, mas ele não seria tão eficiente quanto o caso do campo magnético. Isso vocês vão ver com mais detalhes na cadeira de conversão eletromecânica de energia. Não sei se alguém aqui já pagou, vou pagar ainda, não é isso? Então esses detalhes todos vocês vão ver na cadeira de conversão eletromecânica de energia. Bom, como eu disse a vocês, então o campo magnético ele tem um papel essencial nesse processo. Só que o campo magnético ele é meio exigente. É como se fosse, eu disse a vocês, é um meio de transporte e de conversão de energia elétrica em energia mecânica. Imagine um caminhão que vai transportar energia e levar de um lugar para outro. Esse caminhão precisa de uma estrada por onde ele vai circular. Porque se esse caminho for todo esburacado, a carga pode cair, né, da carroceria do caminhão e perder muita coisa. Então, para que o caminhão exerça bem o seu papel, para que o campo magnético exerça bem esse papel, eu preciso de uma estrada asfaltada, iluminada, sinalizada, tipo a estrada lá do bairro, né? Da praia do bairro, aquela coisa maravilhosa, aquele tapete. O campo magnético é exigente. Essa estrada ela existe dentro do motor e é por isso que eles são tão pesados. É porque ele tem uma peça de ferro, aliás duas, na parte estática do motor, na parte fixa do motor, o estator, ele tem uma base de ferro muito grande. E na parte que roda o rotor, ele também tem uma parte de ferro. Mas para que essas peças de ferro? Porque o ferro é um bom condutor de campo magnético. Então, o ferro funciona como essa estrada sinalizada, iluminada, asfaltada, toda bonitinha. Então o ferro tem esse papel. Mas para que essa estrada fique sempre desse jeito, eu tenho que pagar o pedágio que eu pago lá quando eu vou entrar lá no bairro, não é isso? O pedágio que se paga para esse ferro ser um bom condutor de campo magnético é essa potência daqui. É ela que faz com que a estrada esteja sempre asfaltada, sinalizada, iluminada.
Como assim? É essa potência que vai ser gasta na hora que eu estou alinhando os dipolos magnéticos existentes dentro do ferro. O ferro ele é um bom condutor de magnetismo, porque internamente a sua estrutura atômica, os seus átomos funcionam como se fossem pequenos ímãs que vão ficar orientados na hora que passa essa potência reativa. Então esses ímãs, pequenos ímãs, se orientam e aí é como se fosse gerasse aquele tapete para o campo magnético circular. Tá certo? Então, essa energia é gasta para que o campo magnético exerça o seu papel de levar a energia de um lado para o outro do meu motor e, além disso, converter também de elétrica para mecânica. A gente fala motor porque os motores são realmente as grandes cargas existentes nas indústrias. A gente, quando pensa em motor, a gente pensa em coisas que nós temos nas nossas casas. Mas se você for numa indústria, e quem aqui já trabalhou em indústria, eu nunca trabalhei, mas eu já visitei algumas, então a gente sabe que praticamente tudo que se move dentro da indústria é oriundo de algum motor fazendo algum trabalho. Quando não é alguma coisa pneumática, alguma coisa assim, mas o grosso de mover uma indústria é motor. Então, motor tem muita parte maquinária, consome muita potência reativa para isso, para alinhamento dos seus campos, dos seus dipolos magnéticos, para servir de caminho para o campo magnético. E aí você diz, então por que é que eu... Veja, é uma ideia a gente cobrar, mas se fizesse isso, nós íamos... É como se eu tivesse, e aí eu vou usar uma expressão aqui que não é muito legal, mas é como se eu estivesse sujando a minha rede de transmissão de energia. Porque eu estou jogando nessa energia uma potência que não vai realizar trabalho para o homem. Na verdade, essa potência ela serve como base para que os meus equipamentos possam funcionar. Sem ela, o motor não funcionaria, simplesmente assim. Dizer, corta isso aqui, que isso aqui não serve para nada. Aí o motor deixa de funcionar, o transformador deixa de transformar tensões de alta para baixa, de baixa para alta, porque o transformador, se você pegar o transformador, ele é pesado, é um petardo, né, o transformador. Porque ali tem um núcleo de ferro. Por que esse núcleo de ferro? Porque é o campo magnético que leva energia do primário para o secundário do transformador. É o campo magnético que faz esse transporte de energia de um lado para o outro. Não tem, em boa parte dos transformadores, não tem uma ligação metálica do circuito primário com o circuito secundário. Então, quem leva energia daqui para o primário e leva para o secundário é o campo magnético. Para o campo magnético fazer bem o seu papel, ele precisa de um caminho, de uma estrada por onde circular. Essa estrada é aquele núcleo de ferro que tem no transformador. Se você pegar pega o estabilizador do teu computador, pega o bicho, isso é pesadão. E quanto maior a potência, mais pesado ele fica, porque eu preciso usar mais ferro. Mais potência, eu tenho que usar um ferro maior, porque o campo magnético vai ser maior também, é tudo proporcional. Então, se você pega um estabilizador pequenininho, ele tem um peso. Se você pega um daquele de 1 kVA, 2 kVA, o bicho é bem mais pesadão, por causa do ferro. Ali, basicamente, o que pesa é o núcleo de ferro existente. E a gente usa esse núcleo de ferro, é como se fosse um quadrado oco. Se você abrir um transformador, você vê mais ou menos isso. As espiras em duas pernas daquele núcleo, assim, não sei se você já viu abrir o transformador. Tem. Aonde? Mas eu queria uma técnica. Esse aqui é o transformador. Olha a forma dele, já mostra. Se você pegar esse bicho aqui, segura aí. Olha, esse bicho aqui, deixa eu ver a potência dele aqui. Esse câmera dele. 1000 watts. 1000 watts. E é feito do Jordan Peele. Aqui tem uma aberta aqui na frente do dele, ó. Isso aqui é como se fosse um núcleo de ferro. Esse bicho aqui, ó. Esse é de 200 volts ampere. O peso é bem diferente. Esse aqui é um
pego com a mão só, tá vendo? É pesado. O peso dele é o ferro, esse núcleo de ferro, essa parte azul aqui, isso é o núcleo de ferro. É esse material que faz o campo magnético andar livremente aqui por dentro e levar a energia do primário para o secundário. Tá legal? Mesmo assim é pesado também. Então, a potência reativa, alguém já disse, é um mal necessário. Pô, eu não diria assim, é um bem necessário. Porque se não fosse ela, o nosso mundo não estaria movendo-se como está hoje. Os equipamentos precisam dessa potência para funcionar. Então, uma ideia seria essa, você colocar uma tarifa para a potência reativa também. Só que a solução melhor que encontraram foi cobrar uma multa para quê? Para que você evite essa potência reativa circular pelos condutores, pela linha de transmissão, e eu produza logo, porque existem maneiras fáceis de produzir essa potência reativa. Então, em vez de puxar essa potência pela rede de distribuição, de transmissão, a gente gera na própria indústria. Eu construo na minha indústria fonte de potência reativa e instalo lá. Toda a potência reativa que a minha indústria precisa, esse meu equipamento vai produzir. Deixa de vir essa potência pela rede e eu não pago multa. É a solução que se encontrou, foi essa daí. Tá certo? Copiem, porque depois daqui vai ser aquele quadro que eu prometi a vocês, né? Hoje tá bom, professor. Ainda vai escrever mais, não. É o quê? O senhor ainda vai escrever mais. É o quê? O senhor ainda vai escrever mais. Boa, complexa. É um número complexo, cuja parte real a gente chama de potência ativa e cuja parte imaginária a gente chama de potência reativa. Tá certo? O módulo do número complexo, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, ou V eficaz vezes I eficaz, nada mais é do que a potência aparente. Tá certo? Em termos de unidade, para que a gente possa diferenciar cada uma dessas potências, a potência ativa continua sendo dada em watt, a unidade que a gente vinha trabalhando até agora. A potência reativa é uma potência também, só que para diferenciar da potência ativa, a gente não usa a unidade watt. Nós vamos utilizar a unidade volt, ampere reativo, ou var. Tá certo? Então é volt, ampere, reativo. Mas, Paulo, volt não é nome próprio, ampere também. Vocês vão encontrar em muitos trabalhos isso aqui. A menos que quando eu estudei tenha mudado, que eu não acredito, eu vou até depois olhar no livro do professor Solon, que é uma referência não só no Brasil como no mundo, na parte de medidas elétricas. Eu vou até olhar essa questão, mas até onde eu estudei com o professor Solon, aqui é uma exceção. E a unidade volt ampere reativa é tudo minúsculo. Tá legal? Então var, tudo minúsculo. Apesar de que isso eu vou encontrar em muitos lugares desse jeito aqui. Não sei se já é aceitável, mas o fato é que o correto é tudo minúsculo, tá? Obviamente aqui existem unidades. Megawatt, o M maiúsculo, tá? Vem de mega. Kilowatt. Kilowatt é interessante. O K é minúsculo. O K é minúsculo. Muita gente coloca esse K de quilo maiúsculo. É minúsculo, tá legal?
Mesma coisa aqui, eu posso ter megawatt, quilowatt, são unidades também utilizáveis para a nossa potência reativa. Cuidado para não confundir esse M com mili. Mili, o M é minúsculo, é 10 a menos 3. Mega, M maiúsculo, é 10 a sexta, é 1 milhão de watts aqui, tá legal? E a unidade da potência aparente essa aqui é o volt ampere, aí é tudo maiúsculo. Então observe que 3 potências, ativa, reativa e aparente. Nós estamos usando 3 unidades diferentes, que é justamente para diferenciá-las. Essa unidade aqui, volt ampere, que também tem os seus múltiplos MVA e KVA. Você vai comprar um estabilizador lá para sua casa. Aí você tem de 1 kVA, tem de 2 kVA. É essa unidade que usa. Muitos equipamentos você trabalha com essa unidade aqui, volt ampere. Aí Felipe pergunta: mas o que circula pela rede é potência ativa, potência reativa ou potência aparente? A resposta é potência. O que circula pela rede é potência. E eu vou chegar daqui a pouco na questão que você levantou. O fator de potência, pelo que nós estabelecemos aqui, era a potência que efetivamente a gente consome dividida pela máxima potência que eu poderia consumir quando esse cosseno fosse igual a 1. Não foi isso que a gente definiu? Ora, se você observar agora, tanto é que aqui o que sobrou somente foi o cosseno de θ, né? Eu cortei isso aqui, sobrou só o cosseno de θ. Matematicamente a gente determina o nosso fator de potência pelo cosseno de θ. Não foi isso? Mas se você observar o numerador e o denominador da nossa potência, do nosso fator de potência, o numerador nada mais é do que a potência ativa. E o denominador nada mais é do que a potência aparente. Então essa seria uma outra maneira de você representar quem é o seu fator de potência. É a potência que efetivamente eu estou consumindo, potência ativa, dividido pelo máximo que eu poderia consumir, que é a potência aparente. E é por isso que muitos equipamentos, na placa dele, tem escrito a unidade em volt ampere. Alguns aparecem em watt, mas muitos aparecem em volt ampere, porque representa a máxima potência que o meu equipamento pode fornecer. Por exemplo, se eu tenho uma máquina de 525 MVA, isso é muito ou isso é pouco? É muito. É uma máquina de Xingó. Essa máquina produz uma potência ativa de 500 megawatts. Aí já dá para você calcular quanto é o fator de potência de cada máquina de Xingó. 500 sobre 525. Quanto ela produz, dividido pelo máximo que ela poderia produzir se não tivesse potência reativa. E aí, respondendo a questão que o Felipe coloca, o que é que circula pela rede? Bom, o que vai circular pela rede é o produto da nossa tensão
pela nossa corrente instantânea. Essa tensão e essa corrente, elas têm uma defasagem entre si. Se eu transformar isso aqui em fasores, eu vou ter a minha tensão e a minha corrente com um certo ângulo entre elas. O que vai circular efetivamente é o produto, instante a instante, da tensão vezes a corrente naquele momento. Então, o ângulo que vai dar justamente se é potência ativa, se é potência reativa, é definido instante a instante, em função do tipo de carga que está sendo consumida. Então, a potência que circula na rede é uma potência completa. Vai no meio P, vai no meio Q. Essa diferenciação foi estabelecida em termos de modelo matemático para você poder estudar os conceitos, analisar. Mas, na verdade, isso vai tudo dentro de um bolo só, né? É um balaio de potência que vai pela rede. E aí, na hora que a gente faz esse modelo matemático, a gente separa um ativo, um reativo, a gente faz essa análise. Mas a potência é uma coisa instantânea que pode mudar, inclusive, instante a instante. A potência que entra na tua casa, basicamente, esse V e esse I estão normalmente em fase. Esse θ que tem nas nossas casas é muito pequeno. Ele está muito perto de zero em função do tipo de consumo que nós temos nas nossas casas. Mas aí vai que Samara resolveu fazer uma pequena indústria de confecção na casa dela. Comprou 30 máquinas de costura. E aí, de repente, a Selby nota que aquele está indo uma corrente muito alta para aquele condomínio e ela não está recebendo. Aí ela vai analisar medidor por medidor, porque vocês sabem que nas nossas casas o consumo é individual, né? Você não paga uma energia e divide por todo mundo. Cada casa tem o seu relógio, né? Aí tem o seu medidor, para ser uma palavra correta, seu medidor de energia elétrica. Aí descobrem lá que o fator de potência eles podem calcular, terminam calculando em função da corrente que eles forneceram, terminam conseguindo calcular. Aí abre, pede lá, vai na casa de Samara e encontra as 30 máquinas de costura que Samara comprou. E aí vai dizer, você não pode montar isso aqui, porque isso aqui é uma residência, você não pode. Para você ter algo desse tipo, você teria que ter um contrato de um consumidor industrial e assim por diante. Eu não posso ter uma... Você quando faz um contrato com a Selby, mas não tem um contrato com a Selby, não tem? Na hora que você está adquirindo lá o seu imóvel, você está se inscrevendo na Selby para poder receber, você assina um contrato lá. Então lá dentro está explicitado, eu não posso botar da minha casa, que é uma unidade residencial, eu não posso montar uma indústria na minha casa. A lei não permite isso. Tem gente que faz, né? Tem gente que termina fazendo, mas isso não está correto. Ao pé da letra isso não é correto. Então, basicamente é um bolo de energia que vai, um bolo de potência, e a gente divide assim uma pela outra. Então, o que eu queria que vocês ficassem na cabeça para a próxima quinta-feira são esses conceitos de potência ativa, potência reativa, potência aparente, tá certo? E o fator de potência como sendo a potência que eu consumo pelo máximo de potência que eu poderia consumir, que é o que a gente chama de potência aparente. Veja que a expressão da potência aparente que eu escrevi aqui, essa potência aparente é como se eu pegasse a minha potência ativa e fizesse o θ igual a zero. Essa é a máxima potência que existe naquele sistema. Tensão eficaz vezes corrente eficaz quando o cosseno é igual a 1. Então, potência aparente nada mais é do que a máxima potência que um sistema pode consumir numa determinada situação. Ok? Então, na próxima quinta-feira, nós vamos apresentar aqui a vocês, na próxima sexta, desculpem, nós vamos apresentar aqui a vocês duas coisas. Nós vamos apresentar aqui um quadro de impedâncias com potência ativa, potência reativa, fator de potência, um quadro geral de todos os tipos de impedância, e aí finalmente a gente vai apresentar a vocês por que
o ângulo da impedância varia menor que 90 graus e maior que menos 90. Acredito que muita gente já deve estar com a ideia na cabeça, porque é que esse ângulo não pode estar fora desse intervalo. Mas na próxima sexta-feira mostra isso. E mostra correção do fator de potência. E aí, bom final de semana.